Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, para nossa alegria, Indiana Jones está de volta em Indiana Jones e o Chamado do Destino. Fala, gente linda! Já se inscreveu no nosso canal? Se não se inscreveu, se inscreve agora, aperta, inscreva-se. Toca o sininho para receber notificações de vídeos novos. Comenta conosco. Você é fã de Indiana Jones? Ou você é... Ou você não é desse mundo? Eu ia falar, você é doente da cabeça ou doente do pé? Enfim, sei lá, vai que você não curte. Bom sujeito não é. Com certeza. E aí, a gente acabou de assistir a convite da Disney da Paramount, não foi? É, acho que é. Foi sim. É. Uhum. Foi o convite da Disney da Paramount. Muito obrigada, seus lindos. Que manhã feliz, que manhã maravilhosa. Gente, que alegria. Olha, eu vou te falar. Se você quer ser feliz por 2 horas na sua vida tá uma porcaria, sua semana tá uma droga, nada tá dando certo pra você, eu vou te dar uma solução pra ser feliz por 2 horas. Vai ver Indiana Jones. Eu fui muito feliz, profundamente feliz por 2 horas. Um misto de emoções. Eu gritava, eu fiquei aflita, eu me mexi, eu gritei, ai Jesus, várias vezes, ai meu Deus. Olha quanta emoção eu vivi. E ao mesmo tempo vem ondas de melancolia da tua própria vida. Porque, melancolia? sim, uma melancolia boa, de lembrança, do sentido do que você já viu. Porque Indiana Jones faz parte da nossa infância, faz parte da minha infância. Mas é nostalgia, né? Melancolia. É melhor, é verdade. Nostalgia é a melhor palavra do que melancolia. Cara, eu fiquei assim, e assim, veio muita lembrança boa. Até porque, vou contar pra vocês um segredo, que eu acho que eu nunca contei aqui. Quando eu era criança, eu queria ser arqueóloga. Era meu sonho. Aí, até eu ter 18... Não, na verdade, até eu fazer 18 anos. Aí eu desisti. Porque descobriu o que o arqueólogo faz de verdade. Eu entrei na faculdade de História, e aí eu tive uma palestra com uma arqueóloga, fiquei chocada, e aí eu desisti e fui fazer direito. Mas na história do filme você tem então Indiana Jones que vai se juntar à personagem da Phoebe Waller-Bridge, que eu olhei aqui o nome, porque com certeza eu não ia conseguir falar o nome dela, em busca de um artefato criado por Arquimedes que teoricamente permitiria que você conseguisse descobrir fendas temporais e com isso movimentar a história, mexer na história, modificar os eventos históricos. E para isso eles vão então entrar numa corrida contra o vilão interpretado por Mads Mikkelsen, que está sensacional no papel, é incrível. Em dado momento tu realmente acredita que ele é nazista devido à atuação dele. E aí você vai ter uma série de perseguições bem no estilo Indiana Jones mesmo. Qualquer coisa que a gente fale mais, aí já é escolha do filme. O que eu acho que é importante dizer é assim, o filme vai te ter vários momentos 100% Indiana Jones. É lógico, gente, o Harrison Ford está com 83 anos de idade, mas o cara tá dando ainda muito no couro. Impressionante. Tá dando no couro? Tá dando no couro, com certeza. Yeah, boy. Eu tenho certeza nisso. E assim, ele tá ainda enxuto, ágil, né? E o filme consegue acompanhar. Eu acho que talvez ele não seja tão rápido quanto já foi no passado, mas tem muita cena de ação, onde o Indiana Jones está participando. Muito bem feitas. A abertura do filme é muito bem feita. É uma ode. É uma ode. Ode à aventura. Deveria se chamar Ode à Aventura. E esse o chamado de destino deveria ser a Ode à Aventura. Ode à Aventura, exatamente. Exatamente. Ai, a gente fala junto, mas, depois vão brigar com a gente, que a gente fala junto de um quarto o outro. Mas uma coisa que a gente precisa falar é que o processo de rejuvenescimento do Harrison Ford na tela está muito bem feito, existe um receio. Tá galã. Porque, principalmente no início do filme, você tem umas cenas em que a gente vê o Harrison Ford, né, a história do Indiana Jones durante... Acho que mais novo que quando ele fez o Indiana Jones. Se eu bobear, né, pela primeira vez. bem ali quando os aliados estão começando a ganhar a guerra, realmente. Tem uma cena que se passa nesse período histórico, então tem um rejuvenescimento do Harrison Ford ali, e ficou muito bem feito, é preciso que se diga. Claro, muitas das cenas dele acontecem de noite, então isso facilita um pouco a questão dos efeitos especiais, mas muitas das cenas também acontecem com a câmera e a luz na cara dele, e você consegue ver um trabalho ali de efeitos especiais
muito dignos, muito bem feitos, melhor do que a gente está acostumado a ver em muito filme por aí. Como esse é um vídeo sem spoiler, eu não vou contar pra vocês aonde se passa a cena de ação, mas ela é um lugar comum, muito comum em filmes de ação, mas ela não é uma cena de ação em um lugar comum. Ela consegue ter novas situações que te deixam apreensivo e que você não fica tipo, já vi essa cena 1 milhão de vezes. Não, você nunca viu essa cena, não. Ficou muito legal, ficou muito bacana. E o mais interessante também que eu acho que eles conseguem trazer de uma forma renovada até, é o inimigo comum já em outros filmes do Indiana Jones, que é o nazismo. Né? Ele já aparece em outros filmes. Quer queira que não, é o grande inimigo do Indiana Jones. Né? Sim. Não é... Pela década que ele passa, né? Ele começa na década de 30, enfim. Então ele tem que se tocar nesse assunto. E retorna o nazismo de uma forma assim, bem interessante. E não só o nazismo pura e simplesmente. Você também tem o nazismo. Lógico que todas as filosofias, quem já estudou um pouquinho de história vai ver ali a filosofia do nazismo, a ideia por trás de por que eles estão buscando esse artefato, por que eles estão ali buscando aquele item, né, histórico. Você tem toda uma história. E também tem uma história... Até tipo uma subtrama de conspiração, de tudo mais, né? E assim, de misticismo, um toque de misticismo. Deve ter uma criança infeliz gritando aí no fundo, tá? Porque as pessoas falam, ela falava assim, pô, mas o Indiana Jones vai lutar contra o nazismo de novo, sempre essa história. Mas infelizmente, quer queira, quer não, é um assunto muito atual, a ideia da supremacia de uma raça sobre a outra e da própria questão do nazismo em si, né? Quer queira, quer não. As pessoas pensavam que o nazismo havia sido derrotado. Infelizmente, ele não foi derrotado. A gente vê isso hoje, gente. Tem tanta gente ainda filiada a essa ideia, agarrada nessa ideia, vivendo essa ideia, e infelizmente até tentando colocar em prática essa ideia. É triste. E tem um dado momento que o vilão do filme fala uma frase, que é uma frase que na voz do vilão parece muito um deboche, mas que daria um bom debate histórico, que ele fala que não foram os Estados Unidos que ganharam a guerra, foi Hitler que perdeu. Né? E aí a gente poderia fazer um vídeo só debatendo aqui o que isso representaria, mas dentro da filosofia e da proposta do filme, isso tem muito a ver com a motivação dele. E você vê que Indiana Jones é pura cultura, gente. Olha essa frase, meu pai, coisa linda. Havia um receio grande, porque em dado momento se falou, já que dentro da história do filme sobre tempo, né, como que seria, se existiria ou não a questão da viagem do tempo no filme, a viagem do tempo no filme. Não vamos dizer se sim ou não, isso daí vai ter que descobrir o filme para saber. Mas eu acho que o debate em si sobre isso e como eles encaixam a ideia dentro do filme funciona muito bem. E renova, de alguma forma, a própria fórmula, porque até uma discussão que existe no filme, será que alguém está até a falar sobre o passado? Ainda tem alguém, ou só estamos olhando para o futuro. E quando você traz, então, essa possibilidade da viagem do tempo, dessa questão toda de ficção científica, né, que envolve, você traz a ciência, até achei que as ciências exatas estão mais presentes nesse filme do que em outros, e acho isso muito interessante, e soma a história, não fica pedante, não fica chato, não fica didatismo, nem fica palestrinha, ele se encaixa, ele consegue dosar bem, te passar as informações necessárias para você entender do que eles estão falando, sem te encher o saco fazendo palestrinha na tua cabeça. E encaixa o filme e você vai ver que o filme vai ficar redondinho. E o roteiro é maravilhoso. Ele consegue... Ele é muito bem amarrado. Mostrar para você como tá ele nos dias, não exatamente de hoje, porque na verdade não tem como, porque ele começa lá na década de 30, então algumas décadas depois... porque aí a história vai se passar quando os astronautas estão voltando da Lua, né? E aí o Indiana Jones vai ser encontrado numa situação, vivendo a sua vida, você vai situar-se ali, você vai entender perfeitamente os sentimentos que ele está naquele momento, depois vai surgir uma situação diante dele, que ele vai precisar de alguma forma se mexer, e aí vai envolver todo o resto do filme e vai conduzir a história até o fim. Os novos personagens apresentados são ótimos. Eu acho que a Helena é uma personagem muito boa. Acho que ela tem um carisma muito interessante. Ela funciona muito bem com Harrison Ford. Você pode perguntar, Cláudia, você acha que ela seguraria um filme sozinha? Não sei, mas com o Harrison, excelente, química maravilhosa. E era um medo muito grande que as pessoas tinham justamente... Melhor do que quando botaram o filho dele. O filho do Indiana Jones. Eu gosto mais da Helena do que do filho do Indiana Jones. Existia inclusive um medo muito grande de como que seria a participação dela, porque muita gente
ficou com medo de que de alguma maneira ela pudesse diminuir o tempo de tela do Indiana Jones. Algumas ideias de roteiro diziam que o filme seria feito para ela e não para o Indiana Jones, e não tem nada disso. Quem ficar reclamando dela no filme é porque tá a fim de reclamar, entendeu? Tá muito bem dosado, tá muito bem equilibrado. Gente, é um filme de Indiana Jones. Os personagens... E como sempre houve no filme de Indiana Jones uma parceira. Dependendo da atriz, dependendo do roteiro, até da época, ela vai ter um protagonismo maior ou menor. Vai dividir mais a tela ou não. Ela vai ser mais fisicamente ativa ou não. Mas sempre houve uma parceira do Indiana Jones na história de Indiana Jones. Eu tô doida. E falando sobre o passado, vamos ter participações especiais de alguns personagens. Um deles, né, inclusive aparece no próprio trailer, mas vão ocorrer menções a toda a história que o Indiana Jones já teve, que a gente já viu nos cinemas. Então, para quem é fã e gosta de perceber esses detalhes, vai sentir um calorzinho em alguns momentos, seja momentos mais sérios, momentos de drama, momentos de comédia. Você tem isso muito bem dosado. Uma coisa que eu queria falar é que é muito curioso não, né? A sensação que o filme do Indiana Jones traz é uma sensação que tinha tempo que a gente não via nos filmes no cinema, principalmente nos filmes de ação e de aventura, porque eles andam muito numa vibe dos filmes do The Rock. É uma parada muito Jumanji, muito frenética o tempo todo. É uma parada que é pancadaria, 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 pancadaria. E você tem aqui no Indiana Jones tu sente o climinha de aventura. E não, né? Só briga. Não é ideia da briga pela briga, e pela coreografia da briga e mostrar como nós coreografamos bem em luta. Não, é aventura. Porque as brigas em si nem são bem coreografadas. É uma coreografia básica que funciona. São mecanismos que isso tem que existir no Indiana Jones. Não é possível que você consiga imaginar que ele vai chegar no local histórico, não vai ter mecanismos, situações vão acontecer, onde ele vai acabar caindo num lugar, indo para outro, parar em outro lugar. E ele vai se agarrar e vai salvar, e a mocinha... É maravilhoso, gente. Isso tudo esse... acontece o tempo todo. Apesar dele estar na idade que ele está. Ele consegue mostrar, inclusive, veracidade no vigor físico que ele apresenta. Não é uma coisa forçada que você fala assim, tá na cara que você é um dublê e botar a cara do Harrison Ford de cima. Que depois que tem o início, né, que se passa lá no período que o Hitler está sendo derrotado, e aí você tem a cena para os dias mais recentes, vamos dizer assim, dentro da história, a primeira imagem dele já deixa bem claro o estado que ele está, o estágio que ele está, e depois você vai entendendo por causa de alguns porquê, né, dentro de alguns elementos ali, o que causou esse estado que ele está. Queria falar também do Ethan Isidore, que vai ser um parceiro da Helena. Eu só queria concluir um raciocínio. Desculpa. Mas agora pode terminar. Então, eu também acho que ele tem um carisma danado. Acho que... O Marcelo já não gostou dele. Não. Ele me confidenciou. Se ele falar alguma coisa diferente no vídeo dele lá no Eu Continuo Nerd, ele tá mentindo. Achei que o menino é muito carismático. Acho que ele funciona porque o filme precisa. E eles têm química. Eu acho que ele consegue ter uma química legal em cena com todo mundo, né? Eu gosto dele, não desgosto não. Não, também não desgosto não. Eu gostei, achei parabéns. Eu acho que ele funciona porque a trama pede. O que eu ia falar é que vai ter uma galera reclamando do final do filme, que a gente não vai dizer aqui qual é, mas eu acho que faz muito sentido dentro da história do Indiana Jones, o filme. Assim, e faz muito sentido dentro da história do Indiana Jones como um todo, e faz muito sentido dentro da história do que o Indiana Jones está vivendo nesse momento da vida dele. Eu acho que é muito plausível, eu acho que faz muito sentido, mas que eu acho que a galera em algum momento vai reclamar disso daí, mas não precisa reclamar não, pode assistir tranquilamente. Quanto à trilha sonora, eu inclusive quero dizer que, como eu não pude participar da live sobre trilha sonora do cinema, eu não pude dizer que a melhor trilha sonora de todos os tempos é Indiana Jones, e esse filme mostrou isso hoje. Eu chorei. Eu fiquei emocionada. Eu tinha ficado emocionada em vários momentos do filme, mas no final, tocando aquela música, Jesus, me veio uma onda de emoção. E toca o tempo todo, inclusive. Toca o tempo todo. E é maravilhoso. Tem que tocar mesmo, porque é incrível. Vamos gastar música, gente. Vamos tocar. Até porque deve ter criança que hoje ainda não conheceu essa música. Não sei como essas crianças, tadinho, não tem cultura. Mas vamos botar pra tocar mesmo. É a melhor
trilha sonora do cinema. E tu sai cantando. Eu já acordei cantando. Inclusive, de manhã eu acordei cansada, com sono. Porque a gente vê os filmes de cabine de imprensa de manhã, né? Tava cansada pra caramba, com sono. Mas aí veio a música... Veio a música em mim, eu falei... Ah! Comecei a cantar, acordei, eu tava cantando a música do Indiana Jones. Sim. E fui cantando, saí cantando, tô cantando até agora. Maravilhoso, gente, perfeito. Coisa linda. Acho que é isso, né? É isso, gente. Então, assim, se você chegou até aqui, não se inscreveu, se inscreve. Chegou até aqui, não curtiu, curte. Comenta conosco, você é fã de Indiana Jones, você não é. Ou, enfim, você tem algum problema. Comenta com a gente. Fala conosco se você tem expectativas, não tem expectativas sobre esse filme. Ele estreia? Ele estreia essa semana, na quinta-feira, se não me falha a memória. Ai, gente, corre pro cinema, por favor. Vai ser feliz por 2 horas. Acho que é isso, né? Procura a gente então em todas as redes sociais como Dois Faladores e no site Faixa Pop com a coluna Fala Aí. E lembrando que a gente continua aqui na nossa campanha Ajude a Gente com o YouTube, porque a gente está tentando resolver a situação do nosso AdSense lá, que deu um problema e a gente não consegue descobrir qual é, e por isso a gente não conseguiu monetizar o nosso canal ainda. Valeu, até a próxima. I don't believe in magic. But a few times in my life, I've seen things I can't explain. And I've come to believe it's not so much what you believe. It's how hard you believe it.